Olá para você que tá aqui com a gente na temporada 2 do Sincericídio Literário. A gente ama ter você aqui. Eu sou a Moira, autora de romances, e tenho aqui comigo a Vânia, que é blogueira Copydesk, comentando de tudo no mundo dos livros. A gente fala também de royals, de tretas, a gente dá opinião e te indica leitura bacana. Então, senta, se acomoda e vem se divertir com a gente em mais esse episódio. Olá, Vânia. Olá, dona Moira. Já estamos nós de novo para a segunda parte do podcast real. Nossa, que massacre, não foi? Muita coisa. É muito tempo revivendo toda uma situação triste. E olha, eu vou te falar, para mim, o pior de tudo foram aquelas vigílias. A pessoa ter que se arrumar, ter um assessor para escolher meia, sapato, chapéu, não sei o quê, para ficar parado do lado do caixão da avó ou da mãe, né? Uhum. Nossa, É uma aquilo coisa. para mim. Eu fui dar uma olhadinha no último enterro, né, de uma pessoa da posição dela, que no caso foi o pai. E obviamente que a gente não tem tantas imagens, né? Os filmes que a gente tem são muito pequenininhos e determinadas partes de todo o processo não foram filmadas, Sim. né? Porque naquele tempo tinha toda aquela pompa e circunstância de que certas coisas eram privadas, né? Era entre o monarca e Deus. Assim como acontece também na coroação, né? Que Uhum. tem a coroação dela, que foi, acho que a primeira a ser televisionada. Partes da coroação eles botam uma espécie de tenda, né? Para que o público não veja o que é feito ali entre o monarca e o representante ali de Deus, o padre, cardeal, sei lá o quê. Então, o dela foi assim, uma devassa, né? Uma invasão de privacidade total. Foi. E a gente viu até a Zara perder o sapato na escada, de tanto que a gente estava vigiando. Então, sabe que eu me liguei na vigília dos netos? Foi o sapato da Eugenie, que fazia toc, toc, toc. Sim. A forma que a Zara estava andando quando ela saiu da vigília, ela estava andando toda soldadinho, porque eu acho que eu queria manter o ritmo, né, da passada do William, no caso, que estava sempre à frente, e ela estava andando muito mecânica. Aí depois eu me perguntei se era porque o sapato não estava querendo sair também, porque ele acabou saindo na escada, né? Então, assim, sempre tem que ter uma coisa meio engraçada. Mas, assim, um clima triste, gente. Aquilo ali, assim, era de partir o coração. Eu achei, assim... Nossa! Porque, olha só, por mais que eles sejam profissionais de mídia, eles são treinados, eles têm, né? O emprego deles é esse. Uhum. Mas até acho, tá? Que aquele caixão estava vazio e que o corpo estava sendo preparado, porque, não sei, embalsamamento também não se faz em um dia, sei lá, 20 minutos, porque, né, ela morreu no dia seguinte e já estava indo para Edimburgo, né? Mas, mesmo assim, mesmo que a coroa seja réplica, mesmo que tudo, você tá ali, cara, se despedindo de um parente, né? Uhum. Aos olhos de todo mundo, aquela situação ali as 3 vigílias, né? Porque os filhos fizeram 2 e os netos fizeram 1. Sabe que eu fiquei me colocando naquela posição? Eu nunca ia conseguir fazer aquilo, Vânia. Muito difícil. Eu ia me dobrar de tanto chorar. Ainda mais que as pessoas passavam e sussurravam, né? Você se sente tremendamente exposta, né? Numa vitrine, assim. E não é só a sua pessoa, porque, de certa forma, eles também estão acostumados com esse escrutínio, né? As pessoas repararem cabelo, fascineta, sapato, isso e aquilo. Mas é num momento de vulnerabilidade sua, o seu, né? Você está ali triste, você está ali se segurando para não chorar. Porque foram, assim, eu particularmente não vi,
tá? Não estou dizendo que não houve. Até houve na igreja, na última missa em Londres, a Sophie e o Edward desabaram de chorar de você ver que eles pegavam o lenço e assoar o nariz, né? Uhum. Como qualquer plebeu. Uhum. Mas na maior parte do processo, você não via ninguém passando os dedinhos na face para poder tirar a lágrima que escorreu. Eu, pelo menos, não vi. Entendeu? Uhum. Então, você tem que segurar o choro. Caraca, isso não é nem bom para a saúde, entendeu? Uhum. Uhum. Foi uma coisa assim. Você acha que era assim, foi muito calmante que esse povo tomou? Deve ter tomado. Pelo menos algumas pessoas tomaram, sim. Tomaram porque é meio difícil, né? Porque olha só, no nosso caso, que estamos aqui a léguas de distância, não convivemos com a rainha. Durante muito tempo a gente até soube muito mais coisa negativa do que positiva, né? Que a gente já falou lá no outro podcast. E aí, querido ouvinte, se não ouviu, vai lá ouvir rapidinho, porque a gente também tem umas fofoquinhas lá no outro podcast. E a gente falou que a partir do The Crown, a popularidade da rainha deu aquela, né? Aquela guinada legal. A gente ficou tocada, Moira. Eu, pelo menos, fiquei tocada em determinadas partes. Eu fiquei, né? Não, e assim, além, por quê? A rainha, ela não tem nada a ver com a gente e ela é presente na nossa vida, né? Sim. Porque tem essa coisa mágica de ainda haver uma rainha no mundo, né? E então é meio que uma posse gosto, né? Que a gente tem, assim, é nossa, mas não nos pertence, né? E aí, essa pessoa morreu, é meio que uma piada, né? Porque aquela pessoa que é imorrível, aquela pessoa que tá aqui no mundo desde sempre, né? Que tava nos dinossauros, que tava no Gênesis, não sei o quê. E de repente essa pessoa desaparece de verdade. É verdade. Então é meio surreal. E no meio disso tudo, ainda tem esse mimimi do neto maluco. Não, assim, mimimi, né? Mimimi ainda vai. Vamos citar, porque a gente teve que fazer uma lista, né, Moira? Eu já até refiz a minha aqui. Eu imagino o que não apareceu de ontem para hoje, mas sabe que houve um apagão. Deixa eu só te falar. A gente está gravando isso na manhã de terça-feira, dia 20. E o funeral, né? Não sei o sepultamento porque a gente não vê, né? Porque é lá nas criptas, mas o final foi dia 19, por volta de 1h. Você acredita que eu fiquei acompanhando de 6 da manhã até 1h? Na hora que o caixão desceu eu não vi, porque meu filho estava falando sem parar no carro, porque eu estava vendo no carro, né? Aí eu comecei em torno de 6h30, né? Atrasei um pouquinho, então já estava tendo cortejo lá, tanto que eu não vi a chegada de carro da mulherada, né? Que foi direto para a igreja. Foi. Mas eu vi tudo. Eu vi até descer o caixão, né? E o interessante é... Ainda falando um pouquinho da parte triste, né? Antes da gente entrar na parte da fofoca, porque aí o clima muda, né? Foram, assim, dois momentos que eu, vamos dizer assim, caiu a ficha, né? E a mulher foi mesmo. Primeiro momento foi a última vez na igreja em que todos cantaram God Save the Queen. A gente até falou, né? Eu achei que eles já estavam cantando King. Não, ainda era Queen, porque aí depois que eles saem da igreja e faz de novo todo aquele caminho, que param lá naquele local, né? Após as estátuas dos pais dela, inclusive a gente comentou, né, que as estátuas são muito perfeitas de rosto, né? Você realmente consegue ver o George e a Elizabeth e mãe. E aí, a partir dali, a Anne vai acompanhando de carro até o Windsor. Ali, quando tocou ao ar livre, ninguém cantou.
foi, né, mais uma vez que a banda tocou, mas ninguém cantou. Na igreja que eles cantaram. E aí foi God Save the Queen pela última vez. Então, Aquilo ali me deu, né? pra mim foi na hora que tiram tudo do caixão e ele quebra aquele mastro. Ai, não. E o cara de fole indo embora? Ah, Jesus, eu falei, gente, acabou. The end. Fecha o vou falar livro. com você, assim, mesmo correndo o risco de ninguém acreditar em mim, mas eu vou te falar, na hora que baixou o caixão, eu falei, ai, para, eu não quero mais brincar disso não. Eu já tinha pensado isso uma vez na minha vida. Volta, traz pra cima, eu não quero mais brincar disso não. É uma coisa muito estranha, né? Porque como a gente falou, quando a gente nasceu, a mulher já estava aqui, gente. A mulher já estava aqui e agora ela não está mais. Acabou. Ela foi destituída, ela foi assim, desnudada, conforme foram tirando o cetro, a coroa, né? O orbe, tiraram tudo assim e o caixão desceu com aquela bandeirinha lá que ele botou, né? O filho botou. Eu falei, gente, agora acabou. Agora acabou. Agora não tem mais piada de que a Elizabeth já estava aqui desde o Jardim do Éden. Não tem mais piada. Acabou. Agora é um novo capítulo. Agora são os outros 9 minutos, né? Os outros 9 minutos. E foi assim, foi triste, né? Mas, por outro lado, vamos lá, 94 anos muito bem vividos. Bem vivido, sem um boleto para pagar, graças a Deus. Nunca teve que enfrentar a fila do Detran para tirar a carteira. Ai, nem do banco, né? Lembra quando a gente tinha que ir no banco, Vânia, com um monte de conta? Oh, meu Deus do céu. Me lembro do primeiro carro zero que eu comprei, a gente deixou um saldo e fez em 24 vezes. Aí, menina, eu tinha que ir no banco com aquele carnê. Cara, eu tinha tanta raiva daquilo que eu juntava dinheiro, pagava de 2 em 2, sabe? Sempre que dava, quero pensar, se eu pagar 2 agora é mais um mês na frente que eu não vou precisar vir nesse banco de merda. E aí, quando você sai de carro, todos os sinais estão verdes. Você nunca fica presa no trânsito. Não. Olha, tem alguém para passar sua roupa, para escolher, Tudo. Você não faz nada. Se brincar, você não amarra seu cadastro, você não escova teu dente, você não fecha suas joias, né? Quem não lembra das cenas do The Crown, quando ela está se arrumando, que ela só estende o braço e a dama lá de companhia vai colocando as joias no braço? Olha, e aí, vou te falar, é engraçado você falar isso, porque ontem, quando eu estava assistindo, quando começou, eu abri o Twitter e aí eu li o negócio falando que ia ser... o caixão ia ser puxado por pessoas. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei, ai, que coisa estranha, né? Assim, né? Força motriz né? Humana? Não, né? Mas aí, quando você vê a imagem, é uma imagem tão poderosa, né? Porque ali tinha homens e mulheres, eu reparei bem. As mulheres ficaram bem perto do caixão, assim, no final da fila, né? O momento de mais forças que na ponta, né? Que dá o primeiro empuxo. Então, homens e mulheres, e no primor do ser humano, né? De juventude, beleza, força, puxando um monarca. Isso é uma coisa, né? Assim, monarca morto, né? Sim. Isso é uma coisa, uma visão tão poderosa, né? E aí, Wanda, sabe o que eu fiquei pensando? Que no passado, quando morria um rei, era o prenúncio de uma guerra. A não ser que o filho tivesse um herdeiro muito, muito óbvio, assim como William é para Charles, né? Um herdeiro adulto, forte, assim, imponente, era uma guerra, porque qualquer um podia pegar o trono.
Uhum, podia se Quando, aproveitar, é verdade. quando Henrique VIII morreu e deixou um filho jovem doente, né? Um menino doente, aquilo foi, né? Uau! Uhum, E aí você tem aquele processo todo, aquela vigília, aquele cuidado com o corpo, aquele negócio, aquilo ficou me lembrando, sabe? Os uhum, momentos em que daqui pra frente o mundo todo ia estar assim, puta, lá vem mais uma guerra. uhum. É verdade. Mas, pelo menos por enquanto, a gente acredita que não. Até porque a guerra pode acontecer dentro de casa, né? E agora vamos Sim, entrar no momento fofoca. total. Vamos lá. Vamos lá, porque a Amo. lista é grande, nossos queridos ouvintes, que a É. gente ficou sabendo desde lá do primeiro dia lá da morte da Betinha E na verdade até você agora. veio aqui para isso. Não, Exatamente. não nos engane. Não, não, de jeito nenhum. Vamos falar, porque assim, na grande maioria vai girar em torno do umbigo do casal Pinóquio. Exatamente. Mas o negocinho acaba, né, sujando outros lados também. Vamos começar por onde, Moira? Pode Então, escolhe o número e vamos. então, eu tenho uma lista aqui, até que não tá muito grande, não. São 5. Mas eu vou Hum, te falar que eu acho que um resume todo o resto. Que hum, é, eles foram ignorados, né? Ninguém quis falar com hum, eles. muita coisa. A Já gente parece que tava percebe. todo mundo com medo. No caso do rapaz, né, do menininho, o pobre coitado, o enjeitado, como ele estava participando muito do processo da andada lá, então, Uhum, obviamente, que não havia momento para, né, tititi. uhum. Mas no caso dela, foi descarado. Nossa, mas eu Descarado. tenho aqui uma imagem, acho que quando eu vou conseguir colocar isso no YouTube, porque às vezes demora, tá, gente? Não é porque eu sou mole, não. É porque dá erro mesmo, sabe? Uhum, Eu vou tentar vou tentar fazer um videozinho com todas as imagens das fofocas. uhum, Caraca, tem umas imagens que tá assim, todos os homens esperando ali no gramado de Windsor, uhum, esperando vir a procissão pra acompanhar, né? certo. E tá todo mundo de costa pra ele. Ah, tudo bem, pode ter sido foto daquele exato momento. Pode, mas Uhum, pelo que a gente viu durante os eventos todos, uhum, não foi foto de momento, não. Foi aquilo mesmo. Tá todo mundo com foi. medo de conversar com eles. Exato, exatamente. E no caso dela, que em vários momentos estava sem ele, então você via claramente que ela estava assim, copiando quem fazia o quê, né? No caso Uhum, lá do primeiro dia das flores, que foi o Fabulous Four, né? Que de uhum, Fabulous não tem mais nada, uhum, é, ela ficava o tempo todo olhando para Kate, o uhum. tempo todo para saber onde que ia, quem falava, que horas se abaixava para ver a flor e tudo mais. E no caso das igrejas, ela foi colocada no carro com a Sophie, né? Nossa. Gente, a Sophie não olhava para o lado dela. As duas Uhum. sozinhas dentro do carro, em um E você silêncio sabe sepulcral. que Hum, a Sophie era profissional de PR, né? De relações públicas. E uhum, teve que colocar um justo com ela, né? A rainha né? Da treta, notícia plantada por relações exato. públicas, né? É aquela coisa, não tinha muito o que fazer, porque é toda uma hierarquia de quem vai com quem, né? Então, como Uhum, todo mundo andou subindo posto, subindo degrau, já tem algum tempo que a Kate anda com a Camila nas carruagens, no carro e tudo mais. Então você via que apesar de todo o processo lá, eles estarem bem econômicos né, na uhum. fala, não estavam dando sorrisos, as próprias crianças dentro do carro estavam assim sendo bem comportadas, Nossa, eu mas achei aquilo, você, né? né? Mas assim, você via que de vez em quando a própria Kate falava com os filhos, a Camila mostrava alguma coisa. Uhum. Mas no carro da Sophie com a Megan, a Não. Sophie
estava com a cara enfiada no vidro para poder não ter que olhar para o outro lado. Eu falei, gente, que gelo. E aí foi o que a gente conversou, né, Vânia, no nosso WhatsApp aqui, né? Uhum. Que se tiver um vazamento do nosso WhatsApp, meu filho, não tem anjo que salve a gente, né? O que a gente estava falando é que se é verdade aquele negócio de que a Sophie era muito próxima da rainha, era como uma filha, era uma, né? Era coisa. Imagina você estar do lado da mulher que sacaneou os últimos meses dela. Porque se tudo que a gente ouviu é verdade, se ela realmente tinha câncer nos ossos e ela vinha sofrendo por muito tempo, e a família toda sabia, aí vem o neto e faz essa fofocada, sabe? Sabendo que a O pessoa tá neto que doente. muita gente dizia que era o preferido. Exato. E aí imagina a mágoa que se tem dessa pessoa, né? E aí você é obrigado a ficar trancado no carro com essa pessoa. É difícil. E aí, juntando, ainda tem assim, desde da época do Maxit, da Oprah e a fofocada, as mentiras que eles falaram e que foram derrubadas uma a uma, feito peça de dominó, a desses últimos dias foi em relação a uma tal de insígnia que alguns dos homens usam no uniforme, né, que é o ER, de Elizabeth Regina, que a roupa do Harry não tem no ombro. E aí já vieram dizendo que ele ficou arrasado porque na hora H lá dele fazer a vigília, que foi o momento permitido para ele e Andrew usar o uniforme pela última vez, que a insígnia foi arrancada. Então, mais uma vez, é isso que me deixa pau, sabe, Vânia? Que tudo desse casal é treta. Ele já casou sem essa insígnia. Exatamente. Então, pra quê, bicho? Ficar, entendeu? Nesse tititi agora, cara. Pô, tu tá indo lá ficar de pé por 15 minutos guardando o caixão. Meu Deus! Sabe? Precisa de mais algum tititi? Precisa porque senão não é ele, ou não são eles, né? E aí a gente fica pensando, será que as equipes de personal relationship, os PR da vida deles, inclusive que a última equipe pediu demissão, né? Menina, ainda tem essa treta, né? Diz que é por causa do calote. Exatamente, né? Alguém não anda pagando os carnês. Então, assim, ela tem todo esse processo por trás das cortinas de soltar mentiras para poder fazer com que a família real fique mal na fita, né? Aí você imagina você tá passando por tudo isso e ter essa fofocada no Twitter, na televisão, não sei aonde, você ainda ter que enterrar uma pessoa querida, porque para nós ela é uma figura icônica, é como se fosse uma estátua, porque, né, a gente não convivia com ela, é tipo assim, não era uma pessoa de verdade, era uma instituição, né? Mas para aquelas pessoas ela era, né? Exatamente. E aí, durante esses dias de vigílias e esperas e tudo mais, ainda tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. E aí, o que a gente fica sabendo? A gente fica sabendo que a pessoa andou dando calote em várias lojas e está sendo cobrada, já está com o nome lá no Serasa, né, Moira? Porque você vê o tamanho do desespero, porque no podcast que ela liberou, ela continua inventando mentira, um negócio de um fogo que ninguém nunca soube, um negócio de um chororô, um negócio assim, porque precisa fazer dinheiro, né? Exatamente. Quem nunca? E aí,
a gente ficou sabendo que ela já tem vários podcasts gravados, que obviamente teve todo um papel por trás do próprio Spotify, porque diferente da gente, que faz uma coisa rudimentar, muito artesanal, Sim. né? O podcast dela é todo um luxo, é um estúdio dentro de Sim. casa, tudo financiado É um podcast, pelo próprio. E é um podcast com vídeo. Sabe que isso é moda agora, podcast com vídeo. Mas é um Exato. negócio que não devia nem ser chamado de podcast. Né? Mas aí tem toda a estrutura do próprio Spotify e as pessoas que ela chama não são gente como a gente. E São nem faz de graça, famosas. né? Exatamente. Nem faz de graça. São pessoas famosas que recebem para estar lá Uhum. e que tem todo um processo de agenda. A pessoa não vai assim, você pode vir aqui amanhã? Ai, tá. Não é assim, né? Não. Mas aí a dita cuja, como já sabe que andou falando bostinha nos próximos que ainda serão liberados, já estava querendo que o Spotify regravasse todos. É isso aí. Como, então, gente? O dessa semana ela já conseguiu segurar, adiar, disseram, né? E aí que todos os outros e o Spotify estava negando. Exatamente. Quer dizer, eu acho mais que eles adiaram em respeito à rainha. Sim. Né? Então, respeito à rainha, porque devia ter cobras e lagartos. Porque se fosse uma coisa normal dela, tinha que ser uma pessoa muito delicada para segurar. Porque o que acontece? Trabalho, entendeu? A rainha, ela é o capitão do navio, né? Quando o navio está lá afundando, geralmente o capitão não fica junto, né? Então, assim, se você está falando mal da instituição, mesmo que seja falando mal do sogro, do filho, da cunhada, não importa, você meio que está dizendo indiretamente que tudo aquilo acontece com a anuência da rainha. Sim. A rainha deixa, a rainha tá cagando. Então, indiretamente, você está falando mal da rainha. Né? Exato. E aí, como é que fica? Mas eu acho que isso aí, ela deve ter inventado aquelas mentiradas podres dela. Eu não me conformo com isso, cara. Por que fala mentira? Deve ter cobras e lagartos para contar mesmo. E aí ela precisa inventar mentira, né? E ainda acha que pode falar em nome da família. Que é uma coisa que ela também andou fazendo esses dias. As lágrimas de crocodilo, meu Deus, Vânia. A coisa da lágrima, eu vou até fazer uma meia-culpa, porque eu mesmo te mandei, né? Olha as lágrimas de croco. Mas o ponto é o seguinte, como a gente que está aqui a léguas de distância, a gente se emocionou, eu acho que é meio difícil você estar ali no meio e você não se emocionar, Moeira. Eu vou te falar o que eu acho. Peraí. Então, eu acho, Vânia, que aquilo não foram lágrimas de crocodilo, não. Acho que foram lágrimas de arrependimento. Porque você estava naquela atmosfera ali refinada, de prestígio, né? No mundo todo. E você jogou tudo pro alto. Aí, na hora ali que acabou o negócio, sentiu, daqui pra frente, Rua da Amargura. Ferrou, porque o sogro dela tá tremendamente nos cascos. Tá, putaralhaço, né? O cara, a gente já falou no outro podcast, o cara, ele vai ter um reino curto, principalmente em relação à mãe, obviamente, ou em relação a qualquer, talvez não em relação ao avô, que teve um reino de 11 anos, talvez ele consiga passar, mas será o quê? No máximo uns 90 anos. Perdão, uns 20 anos, porque ele vai chegar aos 90 anos. E ele tem que fazer alguma coisa icônica para poder entrar legal na história, deixar sua marca como um não rei cagão. Então ele está metendo a caneta. Então, a gente ontem, né, Vânia, viu um programa muito interessante que é de pessoas que não tem nada a ver com a família real. Mas que estavam falando da conjuntura mundial
Porque o Charles, ele é, né, globalista, ambientalista, pandeirista, sambista, né? Uhum. Então, do momento que ele assumiu, começou assim, não vou dizer um medo, mas um receio de que ele não seja como a mãe, que ele queira se meter em política. É. Especialmente nessa questão de ESG, de coisa. Uhum. Então, o programa estava falando disso, que existe realmente esse temor, digamos assim, e que inclusive um repórter já perguntou a ele isso uma vez, e ele disse, não, no momento que eu sentar na cadeira, eu deixo de ser o ativista e passo a ser rei. Ele se chama de ativista, entendeu? Do meio ambiente. Uhum. E esse Uhum. programa estava falando que e de qualquer forma, mesmo que ele faça merda de se meter em um governo, ao contrário da mãe, ele vai fazer um governo de transição. Porque tá Exatamente. todo o mundo, né? Todo mundo e todo o mundo esperando o William. Verdade, porque assim, o William, ele vai ter mais tempo para se preparar. Gente, o William já está praticamente, já está com 40 anos, né? A Uhum, avó dele entrou no trono com 25, a Vitória entrou no trono com o quê? 18? Acho que foi uhum. 18, né? Foi Então, logo depois. assim, determinadas coisas a gente aprende apanhando, Uhum, né? Ele fez faculdade, ele já vinha já há bastante tempo participando diretamente com a avó em certos eventos, principalmente a partir do momento que o avô se aposentou, né? uhum, uhum, Então o Charles e o William se revezavam de acompanhá-la como a figura masculina ao lado da rainha. uhum. Então, assim, não vem com esse papo de que ele ainda tem mais tempo. Não, ele já está com 40, Não, ainda tá? tem aquele papo do corote de baunilha que ele bebe, né? Por isso que ele tem aquele dedinho inchadinho. Aquele dedinho inchadinho é corote de baunilha. Então, que ele não Então, vai aguentar muito tempo de verdade. e esse programa de ontem falou uma coisa interessante que, né, pode Uhum, parecer estranho, mas que a Inglaterra tem a monarquia mais democrática que existe, uhum, porque eles se preocupam demais com a opinião pública e a gente sabe disso. aham, Já foram feitos no passado vários plebiscitos para ver como que estava a aceitação da uhum, monarquia. uhum, E teve um período, principalmente aquele pós-Diana, aquele fiasco da rainha demorar para se pronunciar, uhum, mesmo depois ela tendo se justificado que foi por causa dos netos, ali ela estava sendo a avó e não a monarca, uhum, mas o negócio baixou de 50%. E o uhum. povo estava pedindo a cabeça da rainha. Você vê? E aí, o que aconteceu? Veio o casamento do conto de fadas de William e Kate, que Uhum, salvou a instituição, uhum, certo? uhum, Então, assim, essa preocupação, ela é válida, uhum. né? Será que o Charles vai realmente só fazer um governo de transição e deixar a marca legal? Será que ele vai fazer merdinha? Será que ele vai se envolver em política que não deve? Será que ele vai se envolver com outras religiões e isso pode destituí-lo do Nossa, cargo imediatamente? e esse assunto que falaram no programa, eu fiquei surpresa. Eu também fiquei. Eu sabia que ele tinha, o Charles, uma certa Simpatia. envolvimento, uma simpatia, um envolvimento com o pessoal lá árabe, Uhum, porque eu sigo uns perfis pró-Meghan, que são uhum, completamente insanos. São umas coisas assim, né? Chamam de minha princesa, minha rainha, não sei o quê. Mas eles sempre fazem uma denúncia que o uhum, Charles recebeu uma maleta, pelo menos uma, aquela pasta 007, de dinheiro vivo de um príncipe saudita. Eu não sei qual uhum, príncipe agora, mas eu posso procurar. É fácil achar. Se você botar mala de dinheiro Príncipe Charles, vai aparecer. uhum. E aí, enfim, ele pode. Na hora eu pensei assim, isso aí pode ter recebido de verdade mesmo, uma doação lá para, né, para aquele monte de causa que ele tem, até a causa ambientalista, porque
esse negócio de, né, essas causas ambientalistas, a gente sabe que isso é da boca para fora, né? Porque Harry, por exemplo, é super ambientalista e dizem que ele mandou o jatinho buscar as medalhas dele para ele usar no funeral, entendeu? O jatinho foi vazio, pegar a medalha e voltou. É que nem a mulher do governador aqui que mandava o helicóptero em Angra buscar a bolsa que ela esqueceu, né? Isso, na verdade, para quem é ambientalista, sorry, né? Porque a pegada de carbono é absurda. Exato. Mas, enfim, então, essa denúncia do dinheiro vivo, eu sempre achei que fosse sensacionalismo, sabe? Mas aí, nesse programa, quando falou que ele realmente tem uma ligação forte com o Islã, eu falei, e depois falaram, né, que a Vitória tentou voltar para a religião católica. E a Elizabeth, não conseguiu, né? e a Elizabeth também. E aí, aqui em casa, a gente ficou discutindo como é que seria isso, porque o monarca é o chefe da igreja e o chefe da nação, né? Não o chefe da política, mas o chefe da nação. E aí, se voltar para a religião católica, então o chefe da igreja é o Papa. Como é que fica isso? É bem interessante, né? É uma confusão aí que pode agradar muita gente, porque a gente sabe que o catolicismo, né, tem uma quantidade de pessoas ao redor do mundo muito grande, muito forte, né? Mas pode dar determinadas confusões políticas, mesmo sendo da área religiosa, porque a gente sabe que já há bastante tempo política e religião, né, se misturam, mas assim, se misturaram. Agora Charles, né? Ele é o chefe da igreja anglicana. E ele, digamos, não estou falando que vai acontecer não, mas se ele virasse católico, a igreja anglicana fica sem chefe e todos os anglicanos do mundo, eles são obrigados a seguir essa determinação? Eu acho que não, não. E o livre-arbítrio? Você continua onde você quer. Olha nossa, que angu de caroço. Meu Deus! E aí estão, né, levantaram a lebre que provavelmente, como a Elizabeth entrou em contato com um dos papas e foi negado, né, ele falou, ainda não está na hora da gente mexer com isso, disseram que o William, quando chegar a rei, pode voltar a mexer nesse besourinho. Então, vamos aguardar isso. Vamos ficar de camarote aqui. Mas foi uma coisa assim bem interessante. Agora, foi também comentado, e aí, obviamente, isso que a gente vai falar agora é a área de fofoca, desce mais um degrau, fofoca, tá? Não temos nenhuma comprovação, mas se a gente começar a reparar bem, a gente vai começar a enxergar que pode ser verdade. Disseram que o Harry está no pezinho do alcoolismo. Essa eu nem ouvi. Eu achei que você fosse falar que ela tá grávida. Não. Ela estava segurando barriga, mas eles disseram que o bonito é ter só 2 filhos pelo meio ambiente. Ai, meu Deus, eu não tinha escutado. Mas, assim, óbvio que a gente não tem nenhuma comprovação. Quando saem esse tipo de fofoca, né, que é a palavra certa, a gente sabe que é porque veio de dentro, né? Geralmente são empregados, mas eles assinam aquele termo de confidencialidade. Sim e não, né? Eu acho que dentro da monarquia isso aí é até um pouquinho mais prezado, essa coisa da confidencialidade, até a página 2, porque depois que a pessoa para quem eles trabalharam morre, ou acontece uma bosta e eles são mandados embora por bullying ou qualquer coisa, né? E nisso a gente pode ver o exemplo do mordomo da Diana, que até escreveu um livro contando tudo e ganhou dinheiro em cima disso. As pessoas depois começam a jogar ao vento. Sim. E assim, com toda a confusão que tem acontecido na vida dele, as pessoas vendo a forma que ela manipula ele, segurando mão, apertando o braço e não deixando ele andar muito na frente, tem que andar junto comigo porque aqui é de igual para igual, entendeu? Nossa.
É, e a cara de infelicidade nos vários momentos que a gente vê. Então, assim, quando soltaram isso, a gente pensa, gente, será que se eu procurar eu não acho? Né? Isso a gente não tem como saber. Ai, mas depois Né? de falar nessa situação, tudo bem, né? Era uma situação ali de luta e tal, tava todo mundo mal. Eu achei que todas as procissões que eu vi deles andando, seguindo o protocolo, não sei o quê, eu tava vendo ali que tinham pessoas que estavam tão tensas, que estavam andando assim, igual Uhum, soldadinho de chumbo, né? uhum, Alguns poucos que estavam conseguindo andar relaxados, assim, a Zara e o irmão, em alguns momentos, é, estavam mais, né, relax, assim, eu acho que o irmão, eu acho que é muito relax, né? Vê que é, ele tá separado, né? E tava ali de boa, sem ninguém do uhum, lado, né? Assim, e até uhum, ajudando o primo menor. Ele uhum, me parece que é um cara, assim, de boa. Não falei nada sobre ele, não, mas eles estavam todos muito tensos, né? Eu acho. E sim, aí, sim, eu acho mesmo que tem a ver com a situação do luto, que é uma situação muito. Mesmo que você saiba que a pessoa uhum, vai morrer, você, né? é, E é verdade. ainda por cima tem ali uma cobra ali esperando tudo que você fale vai virar uma arma. Porque teve o problema do jubileu do microfone escondido, Ah, né? teve, né? Teve. Então, assim, e dessa vez, naquele dia das flores lá que os 4 foram falar com as pessoas, Uhum. tem uma foto na internet que, né, Parece que ela tenta. tá com um negócio na cintura, né? Exatamente. Então, assim, será que houve uma nova tentativa de trazer, né, de gravar alguma coisa pro Netflix É, dele, do então, esse programa? passeio parece que atrasou mais de uma hora porque ela não estava pronta. Aí o povo diz, Então, não, era maquiagem, era cabelo, era não sei o quê, mas pode ser. né? Disseram que teve uma demora de 45 minutos porque teve toda uma negociação. Então. Bom, né, que eles foram até convidados imediatamente pelo William, porque descobriram, né, o Uhum. pessoal lá da monarquia descobriu que eles iam realmente lá ver a coisa das flores para causa própria, para poder ser filmado e aquilo passar na Netflix, né, no programa. Pois é. Ah, Então, a gente começou a falar, voltou nesse assunto, porque eu uhum, ia te falar assim, eu acho, se ele é uma pessoa que gosta de um corote de baunilha, hum. é, você vê que toda a sua família está evitando falar com você, é motivo para beber mesmo. Por mais que seja uma família de merda, de gente fofoqueira, disso, daquilo, mas Olha, vamos igual que usar, uma autoestima muito vamos grande. usar. Aí vem a Vânia de novo denunciando idade. Vamos Uhum. lá, vou usar um termo bem antigo. Uhum. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é Exato, fresquinho porque vende mais, né? exato. Porque, assim, aquilo ali já vem de tanto tempo, né? E Uhum. até hoje ele usa todo esse processo que aconteceu com a mãe, ele só tinha 12 anos, ele usa aquilo como uma corda, né? Uma tábua de salvação. Uhum. Toda a vida dele gira em torno de como a mãe foi assassinada, entre aspas, né? Uhum. É, que, assim, ele tem motivo para beber. Tem, mas bebe porque quer, É, porque ninguém sim. botou o copo na boca dele com funil e obrigou ele a beber, Porque assim, ó, entendeu? todo mundo tem motivo pra beber? Tem, colega. Até eu, você, todo mundo. Exatamente. É só Então, procurar assim, direitinho, né? você tem duas opções, você bebe ou você não bebe, você procura Exato. terapia ou não procura, entendeu? Então, assim, pobrezinho, ele, né, agora, porque ele tá com aquela moleca, o diabo encarnado. Gente, também ninguém obrigou ele a casar, ao contrário, Ao tentaram contrário. evitar demais, né, falando que ele estava dando um passo rápido demais. Ninguém obrigou. Não, Então, não, a sabe, gente paga pelas ações, não tem jeito. vou te falar, vou passar o resto da vida sem entender essa pessoa que não Uhum, sabe nem que eu existo, que se chama Meghan Markle, porque ela, caraca, conseguiu o impossível, né? Que é uhum, entrar para a família real mais famosa do mundo.
Para uma pessoa que busca tanta fama, ela E acertou, ganhou na loteria, né? meio que caiu do céu, porque assim, Kate estava lá, estudou, dizem, tá? Que a mãe colocou ela na faculdade que o cara já ia, né? Por quê? Uhum. Porque Megan não foi assim na vida adulta, cara, né? Encontrou o cara, gostou, não sei o que, caraca, entrou na família. Meu Deus, como é que jogou isso fora? Olha, e assim, ela foi super bem recebida, cara. Eu tava até conversando no Instagram lá em mensagem privada. Não, mas ela foi muito sacaneada. Ela só foi sacaneada quando ela começou a sacanear. Porque todo mundo gostou, porque finalmente o Harry que bebe, o Harry que assumiu que teve vícios quando estava no exército, não foi? De Uhum. bebida, eu acho que de drogas, não era isso? Uhum. E aí ele só fazia merda, e se vestia disso, se vestia daquilo, e aparecia em orgia, e aparecia nu em Las Vegas, e não sei o que. Nananana. Ele arrumou alguém. Puxa, que legal. A Vânia, todo mundo ficou assim. Sim, todo Inclusive, mundo. todo mundo foi ver aquele seriado ruim que ela fazia parte. Então, ela foi bem recebida. E aí, cara. Não, aí vamos abrir um parênteses. O seriado não é ruim, não. Ruim era ela, tá? Porque o seriado continuou sem ela, muito bem, obrigada. Porque aqueles atores principais dão banho. Então, assim, fecha o parênteses. Vamos lá, continua. Então, até isso as pessoas foram fazer, entendeu? Assim, tava de boa, cara. Ela podia estar lá, mas deu um revertério na mulher que a mulher chutou tudo pra cima. É verdade, tá? Eu não sei o que se passa, aí a gente fica também especulando, né? Tem vários podcasts no YouTube, no Spotify, se vocês quiserem procurar, a gente, falando sobre o lado narcisista dela, Sim. explicando o comportamento dela, porque ela é narcísica. Então, assim, a gente nem vai entrar nessa seara de psicologia eu e nem tudo sei, mais, assim, né? só sei replicar o que eu ouvi, eu não sei avaliar isso. Mas a coisa assim, normal não é, porque uma pessoa que tinha na mesa de cabeceira, quando jovem, a biografia da Diana. Então, perseguia a Diana de uma forma meio, né, de sonho, de conto de fada. Obviamente que ela, naquela época, não planejou, vou casar com o filho da Diana, mas, né, Diana virou meio que um sonho de consumo do conto de fadas. Ela conseguiu, como você falou, através de amigos em comum, mesmo que tenha tido uma certa treta, né? Porque não foi exatamente bonitinho como eles contaram, não. mas sim, ela foi apresentada porque ela foi de amigo em amigo, me apresenta a ele, foi apresentada. Conseguiu entrar, entre o vai e volta deles de namoro, né? Eles viraram de ficantes a namoros e conseguiu casar. Sendo uma mulher que é negra, né? Pelo menos ela se autodenomina negra, mais por causa da mãe. Ela divorciada, americana, não tinha a mesma religião. Então, assim, toda errada. Toda. E aí, se a gente fosse olhar o caso da Wallis Simpson, que era um pouco parecido, a Wallis não conseguiu. Ela conseguiu entrar. E aí, de repente, começa a fazer, né? Isso eu confesso que eu vou viver minha vida inteira e eu não vou entender. Não tem. Não vou perdoar, tá? Não dá, Desculpa, não dá. mas não vou perdoar, porque, inclusive, eu fiz post. Eu achei o casamento, ela entrar sozinha, assim, muito corajosa. E depois o Charles, cara, foi recebê-la, assim, cara, olha, assim, ninguém pode dizer que teve má vontade com ela, cara. Ninguém. Ninguém. É verdade, verdade. E agora no finalzinho, né? Até porque também o nosso tempo já está acabando, mas a gente não pode deixar de mencionar dois assuntos, bem rapidinho. Primeiro é o tal Testamento da Rainha, que já está dando o que falar em cima das joias, que uns já dizem que a Kate vai receber tudo, outros dizem que a Kate vai receber a maior parte.
A gente já falou sobre isso no privado, né, Moira? A gente acha difícil que a rainha não deixe nada para as outras mulheres da vida dela, Ela tem né? filha, Ela tem tem filha filha, da filha e tem duas exatamente. filhas do filho favorito, dizem. Ela tem netas adultas, pelo menos as Isso. 3 que estavam na vigília. Isso. Ela tem a filha, que é a Royal Princess, até que morra, e aí esse título passa para Charlotte. Ela tem, provavelmente, ela deve sim deixar alguma coisa para Camila. Eu acredito que ela vai deixar, tá? A Camila tem direito agora, por ser a Nanana consorte, ela tem direito às joias da coroa, que não são dela. Oi, as joias não são dela, são da coroa, mas ela vai poder usar quando tiver os eventos, né? Mas eu acho que ela vai deixar uns colarzinhos, brochezinhos, uns brinquinhos, né? Umas pérolazinhas. Ela vai. Ela já usou aquele colar de 3 voltas de pérola, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a Kate pode até receber mais, talvez porque, né, diretamente vai ser a próxima rainha aceita, porque ainda tem todo esse caso, gente, né? Vamos lá. Ai, que o povo... passagem faz 20 anos. Não. Eu sou igual aquela mulher do Titanic, né? 84 anos. Não vai passar. E a outra bomba, finalzinha, é com relação aos títulos de Meghan e Harry e, consequentemente, dos filhos, que tá dando o que falar. Porque, pode ter sido dizem, por isso que ele não cantou, né? Na igreja. Menina! Ele sentado atrás do rei e a primeira vez que cantaram God Save the King, ele não cantou. Ele não cantou. A outra a gente não viu, porque tinha uma vela na frente, mas a esposa, né? Mas caraca, mas ela a gente sabe que seria indiferente. Talvez ela cantasse porque todo mundo cantou e, né, ia ficar bem na fita. Né? Porque ela não é americana, ela tá cagando pra tudo isso. Mas ele não cantou. Sim, meu pai é ruim. Mas, né? Você tá ali no evento do seu pai, da sua avó, né? E aí, o dinheirinho que vem do ducado de Sussex vai sambar. Então, aí eu já comentei isso não sei se com você ou aqui em casa, que eles querem tanto que os filhos sejam Sua Alteza Real, porque Sua Alteza Real tem salário. Exatamente. Se for Príncipe Arte, não tem salário. Agora, se for Sua Alteza Real, Príncipe Arte, tem salário. Porque a gente ouve vários casos de pessoas que são príncipes, mas que não têm nem lugar para ser príncipe. Por exemplo, o próprio marido da Elizabeth, né, quando solteiro, que ele era príncipe da Grécia e Dinamarca, se eu não me engano, mas ele não tinha um principado para ele só tinha príncipe de nome. Isso. Entendeu? De título, mas ele não tinha a riqueza, né, os tesouros, e não tinham um pedaço de chão. O pobrezinho era um sem-teto, entendeu? Mas ele tinha o título. Então era exatamente o que aconteceria, ou o que pode acontecer com Arthur e Lilibet. Eles serem príncipe e princesa, mas sem o Sua Alteza Real, você não faz parte da lista de pagamento, da folha de pagamento. E se os pais perderem o ducado de Sussex, o dinheirinho lá dos impostos, tudo aquilo que vende lá, o espingadinho, né? Que não deve dar nem para pagar lá o carnezinho das Casas Bahia da Dona Mega, né? Que tá devendo lá os tubos por conta daquelas roupas e joias que ela quer usar. O dinheiro vai vir da onde, ô Moira? Meu filho. Acabou a mamata. Vai ter que matar um leão por dia, que nem a gente. Ei, menina, ele vai ter que ir para a filhinha do auxílio-desemprego. Então, e aí ontem a gente ouviu, né, que na verdade eles já perderam o título, tá só esperando para anunciar, e que a guerra agora é para as crianças receberem. E aí eu já vi, não sei se foi Lady Si que falou, que eles deveriam receber igual aos filhos dos Wessex.
O que ele é Visconde, né? O menino novinho, 14 anos parece. Sim. E a menina que já fez 20, né, que a gente viu no outro podcast, né? Eles não têm título, mas eles têm o direito de querer o título quando fizerem 18 anos. A avó deu isso a eles. Porque os pais não quiseram, não sei o que, tudo bem. Então, quando eles fizerem 18 anos, eles têm o direito de escolher. Então, que existe uma campanha mundial para escrever para Charles. Menina, ou seja, gente, falando popularmente, abaixo-assinado. Mas é um abaixo-assinado diferente, porque é em carta enviada pelo correio ou e-mail. Mas dão preferência em carta, querem fazer que nem aquela chuva de carta do show da Xuxa. No colo do novo rei, dizendo que não querem que dê título para os filhos de Harry. Olha isso, Vânia. Olha que coisa interessante, né? Não e é? aí a gente pode até pensar assim, mas se é um direito deles, é monarquia, tem as regras próprias, a gente não tem como se meter. Sim e não, né? Porque tem uma série de coisas que o monarca realmente pode decidir, outras não. Então, mas e tem aí, uma série de coisas a que gente pode. volta naquele assunto que você estava falando, que eles prestam muita atenção no que o público está falando. Exatamente. Então, e aí também voltamos àquela coisa do provável 20 anos de reinado de Charlie, né? Gente, 20 anos é por minha conta, tá? Eu tô falando baseado na idade dele, porque o homem já tá com 73. Ele pode capotar amanhã e não reinar quase nada, como ele realmente pode ter um reinado até... A avó morreu com 103, né? A Elizabeth mãe, a rainha mãe. Então, a gente acreditava que a Betinha 2 ia chegar a isso se não fosse o câncer, né? Porque ela vem de uma família de mulheres longevas. O pai fez 100, né? 100 menos um mês. O pai faltava, acho que um mês para fazer 100 anos, né? Então, basicamente, já tinha 100 anos. Então, assim, pode ser que ele vá até o finalzinho e não solte o osso, já que ele demorou tanto para receber, né? Ele não solte o osso realmente enquanto ele fechar os olhos de vez. Mas, de qualquer maneira, tem toda essa coisa, assim, do o que ele vai fazer ao longo desses anos para marcar o reinado dele, para ter aceitação, para entrar na história de uma forma positiva. Ninguém quer entrar na história de forma negativa, gente. Desculpa, ninguém. Isso aí, meu filho. Assunto para muitos outros podcasts. Muitos outros. Mas, assim, por hoje, a gente trouxe os principais, né? Os principais assuntos. Acabou, the end, fechou o livro. Isso, a Rainha Elizabeth foi embora. Porque rei posto e rei morto. Rei morto, exatamente. Rei posto. E última notícia mesmo, a coroação será em abril do ano que vem. 7 meses de preparação. Então, menos de um ano, né, do que aconteceu nos casos anteriores, mas já era esperado com toda a tecnologia, tudo mais. Então, daqui a 7 meses teremos outro dia na frente da tela, né, Moira? Porque estaremos nós lá. Maratona. Maratonando tudo, vendo todos os detalhes em vários canais. Isso se a gente não estiver lá na Basílica para olhar pessoalmente, né? Claro, seremos convidadas, né? Ué, não perguntaram pra gente se a gente ia no enterro, Moira? Exato. Quando deram notícia que a rainha morreu, eu recebi um monte de mensagem em box perguntando, tu vai para Londres? Eu falei, opa, no próximo avião. Ai, fama de fofoqueira é uma merda. Mas fazer o quê? A gente só é bem informada e quer que as pessoas sejam bem informadas junto com a gente. Exato. Então falou. Até o próximo episódio. Vamos. Até o próximo. Beijo. Tchau. E aí, curtiu? Concordou? Discordou? Fala com a gente, bicho. A gente quer ouvir tudo. Você acha a gente nas redes sociais? Você pode comentar no YouTube se você está assistindo por lá. Ou manda um sinal de fumaça. A gente vai responder. E fica com a gente, porque semana que vem tem mais. Obrigada, beijo.